Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologado. Dando continuidade aos nossos estudos sobre sistema imunitário, hoje aqui neste vídeo nós vamos falar sobre as diferenças entre as respostas inata e específica, né? Como é que essas células vão atuar, o que é uma resposta tumoral, o que é uma resposta celular, o que é uma resposta primária, secundária. Então se liga aí que essa aula está bem interessante. E antes da gente começar, já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, que isso me ajuda bastante, beleza? Sem mais demora, vamos lá! Muito bem, como o título da aula sugeriu, hoje nós vamos falar sobre resposta inata e adquirida. Bom, qual que é a diferença entre esses dois tipos de resposta? Pessoal, tem bastante diferença. Eu vou começar explicando para vocês o funcionamento, né, e os componentes da nossa resposta ou das nossas barreiras inatas e inespecíficas, tá? Como o nome sugere, as respostas inatas são aquelas que não têm uma especificidade, elas funcionam da mesma forma para qualquer tipo de micro-organismo invasor, tá? Ou mesmo organismos maiores multicelulares. Quais são essas respostas, barreiras que a gente tem? Eu vou começar falando sobre as barreiras físicas ou mecânicas, tá? Que são justamente a pele e o muco. O objetivo dessas barreiras mecânicas é impedir a entrada dos invasores. Bom, pode ser que os invasores vençam as barreiras físicas e acabem então entrando no nosso corpo. Aí ele vai encontrar um outro tipo de barreira, que são as barreiras químicas, tá? Barreiras químicas. Tudo isso faz parte da resposta inata. Por quê? Ela funciona da mesma maneira, independente se é um vírus, uma bactéria ou qualquer tipo de bactéria, né? Que existem diferenças entre elas. Isso aqui não muda, é padrão, é sempre a mesma resposta, tá? Quais são as barreiras químicas que estes invasores vão encontrar? Bom, eles vão encontrar os ácidos graxos na pele, né, que vão trabalhar no processo de impermeabilização da pele. Enzimas, posso citar essas duas aqui. Lisozimas são enzimas presentes nas lágrimas, que acabam destruindo alguns micro-organismos para que eles não consigam entrar justamente pelo nosso olho. Tá? Nós temos também a pepsina, uma enzima que digere proteína no nosso estômago, acaba matando muitos micro-organismos que entram junto com o alimento. O próprio pH ácido do estômago acaba sendo um importante combate aí nos micro-organismos que vêm junto com a alimentação. E ainda um pouco menos conhecido, nós temos substâncias produzidas pelas nossas células, que são os interferons. Quando os vírus invadem as nossas células, acaba que essas células, percebendo a presença dos vírus, passam a produzir então esses interferons, que têm a função de destruir o material genético viral, a fim de que ele não consiga sucesso na sua reprodução dentro das nossas células. Então perceba que nós já temos aí duas instâncias de defesa. Mas e aí? E se mesmo assim os micro-organismos conseguirem invadir o nosso corpo? Aí, pessoal, nós vamos ter, por exemplo, a ação microbiológica. Nós temos aí uma parceria com um monte de micro-organismos que vivem dentro da gente no nosso trato digestório, tá? Essas bactérias que vivem dentro do nosso intestino, elas nos beneficiam de várias formas, produzindo várias vitaminas, né? E isso a gente já sabe. E elas não causam doenças normalmente para a gente, tá? Então a gente tem uma relação muito boa com elas. E pela presença delas no nosso próprio intestino, acaba que elas competem pelo espaço com outras bactérias que podem nos causar mal. Então elas vão defender esse espaço delas com unhas e dentes, porque elas dependem justamente da gente para sobreviver também, né? Então elas acabam nos protegendo de bactérias invasoras, enfim, de micro-organismos que podem nos causar mal, tá? É uma defesa microbiológica. Beleza, mas e aí? E se mesmo assim o micro-organismo conseguiu vencer a barreira física, conseguiu vencer as barreiras químicas e conseguiu vencer as barreiras microbiológicas lá no nosso trato intestinal? E aí? Ele cai na nossa corrente sanguínea. Bom, aí se ele cair na nossa corrente sanguínea, nós temos células de prontidão que vão combater da mesma forma esses invasores, independentemente de qual tipo. Por isso que se enquadram também numa resposta inata ou inespecífica, que são as células que vão realizar o processo de fagocitose, né? Você lembra o que é a fagocitose? Aquela emissão, né, dos pseudópodes que englobam esses micro-organismos, digerindo eles, né? Então quem faz isso? Os monócitos, né, que vão se diferenciar principalmente em macrófagos. Vai receber nome diferente dependendo de cada tecido que tiver, né? Mas de maneira geral a gente chama de macrófago nos principais tecidos conjuntivos aí. Além disso, nós temos os neutrófilos, que também são células com bastante capacidade de realizar essa fagocitose. Beleza?
Então essas são as defesas que a gente tem prontas, né, que vão responder exatamente da mesma forma para cada micro-organismo que entrar no nosso corpo. Bom, muito bem. Esqueci de falar também, que é importante, essas células elas têm uma capacidade de realizar um processo chamado de apedese. O que vem a ser isso? Essas células normalmente estão presentes na nossa corrente sanguínea, pessoal. E os micro-organismos, eles podem, por exemplo, entrar por um corte e não entrar direto na corrente sanguínea, mas ficar no tecido adjacente ali. Então, o que essas células têm a capacidade de fazer? Elas conseguem se enfiar em micro-buraquinhos dos nossos capilares e escapar da corrente sanguínea. Isso daí chama-se de apedese, graças à capacidade de emissão de pseudópodes, né? Ela vai se espremendo, parecendo uma amebinha. E aí ela acaba, então, combatendo esses micro-organismos antes mesmo de entrar na corrente sanguínea em alguns casos. Ó, esse aí é o pseudópode, né? Uma bactéria. Esse aqui é um neutrófilo, muito provavelmente, eu sei por conta desses lóbulos aqui. E aí ele acaba envolvendo essa bactéria, digerindo, né? Protegendo assim o nosso corpo. Além dessas células aqui, nós temos os eosinófilos. O que os eosinófilos vão fazer? Elas são células brancas também, são glóbulos brancos, mas que são especializados em combater parasitas multicelulares, ou seja, normalmente nemateumintos, né? Eumintos de maneira geral, vermes, principalmente larvas. Então é muito interessante, eu vou pôr um videozinho para vocês, que é muito legal, desses eosinófilos atacando uma larva de nemateuminto. Olha só que legal. Então é muito interessante, eu acho muito legal essa defesa, a gente nem imagina que acontece isso todos os dias no nosso corpo. Muito bem, além dessas células, nós temos um grupo de células, tem um nome muito legal, né? Natural Killers. Eu gosto de falar em inglês, porque em português não traz absolutamente nenhuma credibilidade, né? Células matadoras naturais. Dá medo, né? Agora, Natural Killers, essa aí sim dá medo. Essas células são muito interessantes, elas são leucócitos também, derivadas lá dos linfócitos, tá? E a função dessas células aí é destruição de células que estão funcionando mal. Mas peraí, professor, você está falando que ela vai destruir nossas próprias células? Sim. Se uma célula nossa é invadida por um vírus, por exemplo, o nosso corpo prefere destruir esta célula, né, e destruir assim o vírus, do que deixar essa célula viva, mas na mão dos vírus. Lembra que o vírus ele assume o controle da célula, né? Então a gente já perdeu essa célula. Então o que acontece? Uma vez que o nosso corpo percebe que uma célula está invadida por vírus, essas células natural killers vão lá, independentemente de qual vírus for, e vão tentar induzir essa célula a se matar, de maneira controladinha para também não causar muito dano para o nosso corpo, tá? E elas podem fazer isso também com células tumorais, células cancerígenas. Então é muito interessante a atuação dessas natural killers. Por quê? Muitas vezes, quando elas não funcionam direito, uma pessoa tem mais tendência de desenvolver um câncer, tá? Então tem até tratamentos que estão estimulando, na verdade, o nosso sistema imune, para que essas células funcionem muito bem. Assim essa pessoa não vai precisar nem de quimioterapia, porque as próprias células natural killers conseguem induzir esse processo de apoptose, é o nome correto, né? Que é a morte celular controlada. Como eu disse, por que todas essas células fazem parte da resposta inata? Porque, pessoal, elas são inespecíficas. Essas células natural killers vão agir exatamente da mesma forma, uma resposta padrão, independentemente de qual vírus for, né? E isso pode acontecer com bactérias intracelulares também, tá? Então, sempre que a resposta ela é padrão, ela não muda, independentemente de qual é o invasor, ela se enquadra então nessa resposta inata ou inespecífica, tá? Ó, é assim que essa natural killer funciona. Ela libera substâncias, né? Para quem gosta de aprofundar seus conhecimentos, são as perforinas e as granzimas, além de outras, mas essas duas são as principais, que vão induzir então a morte celular, tá? Matando também todo mundo que está dentro dela. Essas barreiras, então, que eu disse para vocês, física, química e microbiológica, fazem parte da primeira linha de defesa. Uma vez vencida essa primeira linha, nós temos as células para tentar combater esses micro-organismos, que é justamente a composição da nossa segunda linha de defesa. Tudo bem? Às vezes, essas duas linhas de defesa são suficientes para combater qualquer coisa. Às vezes não, às vezes o micro-organismo consegue vencer essas células aqui. Aí ele vai precisar de uma resposta mais específica para ele, uma resposta mais eficaz. Aí nós entramos no outro tipo de resposta, que é a resposta chamada de adquirida, que aí sim, ela é específica, tá? Ou seja, ela vai ser gerada de uma forma diferente
para cada invasor do nosso corpo, tá? Essa imunidade adquirida ou específica, ela é gerada ao longo da vida, tá? A gente precisa entrar em contato com os organismos, né, com os agentes invasores, para que nós possamos aprender a combatê-los de maneira adequada. Tudo bem? Então vamos lá. Essa imunidade adquirida, ela é dividida em duas. Ela é dividida em resposta ativa e resposta passiva. A resposta ativa é quando a gente recebe os antígenos. Os antígenos são proteínas que estão presentes aí na membrana desses invasores, tá? Ou no envelope, né, se for um vírus. Normalmente são proteínas, tá? Quando a gente recebe esses antígenos, ou seja, recebe esses micro-organismos por meio de um processo infeccioso, a gente fala que essa é uma resposta ativa natural, porque foi naturalmente que esse micro-organismo chegou até nós. Mas nós podemos também induzir essa resposta ativa de outra forma, através de uma forma induzida, que é justamente o que a gente faz na vacina. Imagina quando chegar isso aqui, ó, vacina para a Covid-19, né? O que a gente faz aqui? Ou a gente fornece os antígenos, ou a gente fornece o micro-organismo incapacitado, atenuado, sem capacidade de reprodução. Aí a gente engana o nosso corpo, a gente finge que o nosso corpo está sendo atacado para que o nosso corpo responda a esse micro-organismo, né, gerando imunidade para a gente, que é uma das características dessa resposta imune, é gerar imunidade, a gente vai ver, né? E para que isso ocorra, nós teremos a participação dos linfócitos, e já já eu falo como esses linfócitos participam desse processo, tá? Mas eles vão, de maneira resumida, produzir anticorpos e células de memória, ou seja, produz memória, isso vai ser importante. E nós temos também a resposta passiva, em que nós, na verdade, a gente chama de imunidade passiva, né? E o que a gente vai fazer? Nessa resposta passiva que o nosso corpo vai dar, na verdade é quando a gente já recebe o anticorpo pronto. Ou seja, na ativa, eu precisei trabalhar para produzir anticorpos. Lembra que os anticorpos são específicos, certo? Os anticorpos são específicos. E eu precisei trabalhar, identificar qual é o antígeno que entrou para produzir um anticorpo específico para ele. Nesse caso da passiva, é passivo porque eu não preciso trabalhar. Eu já recebo o anticorpo pronto. Se eu já recebo ele pronto, eu não gero memória, tá? Porque eu já recebo a maneira natural de combater. Eu não vou aprender a combater. Alguém vai combater por mim. A gente recebe isso de maneira natural no leite materno e na placenta. A mãe fornece muitos anticorpos para a gente durante a amamentação. E isso protege a gente no primeiro momento. Lembre-se que a imunidade adquirida é adquirida ao longo da vida. Então o bebê ele ainda não está pronto para combater muitas coisas ao mesmo tempo. Ele só vai sobreviver bem, né, a essas bactérias, esses vírus que entrarem nele, graças à presença do leite materno. Olha a importância do leite materno, né, para o bebê. E também tem a induzida, né? Essa aqui é a Naja que picou o estudante lá que foi em coma, né? Pessoal, se você leva uma picada de uma cobra, você recebe um monte de antígeno nesse veneno. Você não vai esperar um tempo até você aprender a desenvolver uma resposta contra isso para combater, porque você morre antes de fazer isso. Então você precisa do anticorpo pronto, na hora. Então você precisa do soro, entendeu? Essa também é uma resposta induzida que a gente fala. Então, recapitulando, toda vez que a resposta é ativa, você recebe o antígeno. Toda vez que a resposta é passiva, você já recebe o anticorpo pronto, beleza? A resposta ativa, ela gera a memória, você aprende a fabricar anticorpos, e a resposta passiva, você não aprende a fabricar os anticorpos porque você já recebeu eles prontos. É aquela história, né? Na ativa, você ensina a pessoa a pescar e na passiva, você já recebe o peixe pronto. E aí você nunca vai aprender a pescar. Essa é a ideia básica. Muito bem, então agora eu vou explicar para vocês, né, como é que funciona a resposta celular e a resposta humoral, tá? Vocês vão perceber que muitas vezes elas são até complementares, uma auxilia a outra. Bom, basicamente, pessoal, no primeiro momento, nós temos aquele grupo de células que vai realizar aquela resposta chamada de inata, né, que é inespecífica. Qual que é a função dessas células? Os macrófagos, os neutrófilos, etc. Essas células têm a função de fagocitar os micro-organismos que estão aí atacando o nosso corpo, tá? Vamos imaginar aqui que seja uma bactéria, porque existem peculiaridades aí, né, que diferenciam bactérias de vírus, por exemplo. Mas vamos imaginar que seja uma bactéria que invadiu o nosso corpo, uma bactéria patogênica, ou seja, com capacidade de causar um dano para o nosso corpo, tá? Uma infecção.
eu quero destacar que esse esquema que eu coloquei aqui para vocês é um esquema simplificado, tá? O processo é muito mais complexo que isso, mas você vai conseguir ter uma ideia de como mais ou menos funciona o nosso sistema imunológico e como a resposta celular e humoral, elas estão aí relacionadas. Então, ó, voltando para cá. O micro-organismo entrou, a bactéria, os macrófagos, então, fagocitam esta bactéria e a digerem. Bom, alguns desses macrófagos, ou especialmente, isso acontece mais com um grupo de células fagocitárias chamadas células dendríticas e tal, mas essas células fagocitárias, elas vão incorporar os antígenos desses invasores, tá? Então elas vão, na verdade, incorporar esses pedaços na própria membrana plasmática, apresentando esses pedaços ao linfócito T auxiliador, em inglês o pessoal chama de T helper, ou linfócito CD4+, né, o TCD4+. Ele tem uma proteininha e tal relacionada a esse nome CD4. Bom, o que esse linfócito T tem de função? Esse linfócito T vai pegar esse pedaço que acabou de entrar no nosso corpo, né, justamente junto com essas bactérias, vai identificar esse pedaço como algo invasor, e aí ele vai coordenar toda a resposta específica, tá? Então a fagocitose é inespecífica, ela vai acontecer independentemente. Mas agora que essas células apresentaram esses pedaços dessas bactérias, né? São as células apresentadoras, agora sim nós podemos produzir uma arma específica para este invasor. Entendeu a diferença? Então agora que a gente identificou quem é que está invadindo a gente, os linfócitos TCD4, alguns, tá? Não todos, obviamente, mas alguns dos linfócitos TCD4 passam então, depois de identificar aquilo que acabou de entrar, a estimular dois grupos de célula principalmente, que são os linfócitos B e outro grupo de linfócitos T, chamados de linfócitos TCD8, ou ainda linfócitos citotóxicos. Eu já falo da ação deles. Vamos focar aqui nos linfócitos B para começar. Esses linfócitos T, então, depois de identificado essa substância, né, pertencente a esse invasor, estimula alguns linfócitos B a se diferenciarem num grupo de células ativas, chamadas de plasmócitos. O que esses plasmócitos vão fazer? Esses plasmócitos vão produzir anticorpos específicos contra esta bactéria que invadiu o nosso corpo, tá? São anticorpos que vão conseguir se ligar a esses componentes da bactéria, certo? Então, esses anticorpos vão passar a ser produzidos em grande quantidade, mas eles por si só normalmente não matam essas bactérias, eles conseguem se ligar nesses pedacinhos lá, né, da superfície das bactérias e às vezes formam agregados dessas bactérias e tal. Mas eu quero que você tente imaginar comigo que esses anticorpos eles funcionam como um pisca-alerta. Então, quando esses anticorpos se ligam nessas bactérias, eles ficam como se fosse piscando. É claro que ele não pisca, né, literalmente, mas é como se ficasse piscando, e isso faz com que as células fagocitárias, as células capazes de destruir essas bactérias, consigam localizar essas bactérias muito mais facilmente. Ou seja, o anticorpo ele vai acabar atuando de uma maneira a facilitar a fagocitose e não destruindo as células invasoras, né, por conta própria. Beleza? E aí? Bom, esse anticorpo então vai fazer com que a resposta seja muito mais eficaz e a chance da gente vencer essa batalha é muito maior graças à ação deles. Perceba que o anticorpo ele se liga especificamente com esta bactéria que invadiu o nosso corpo. Então a gente fala que é uma resposta específica, beleza? E como envolve a participação de anticorpos, então a produção de anticorpos, essa via que a gente acabou de ver acontecendo, a gente chama de resposta humoral. Ela pode demorar aí algum tempo para acontecer, mais ou menos, tá? Demora alguns dias, às vezes pode até passar de um mês, mas ela é o que vai garantir para a gente uma resposta mais eficaz, direcionada para esse invasor. Alguns desses linfócitos B não se diferenciam em plasmócitos. Eles vão se tornar células de memória. E esse é o nosso grande trunfo da resposta específica. Por quê? Porque essas células de memória, elas vão ficar se multiplicando no nosso corpo, muitas vezes até o fim da nossa vida. Às vezes não, mas muitas vezes até o fim da nossa vida.
Então, a próxima vez que essa bactéria entrar, o que vai acontecer? Não vai precisar passar por todo esse processo que pode demorar alguns dias. Rapidamente, as células de memória podem se diferenciar aqui em plasmócitos e passar a produzir esses anticorpos, pulando etapas e aí, obviamente, facilitando a nossa resposta contra essa bactéria. E como consequência, a gente não vai ter os sintomas tão graves quanto da primeira vez que a gente pegou essa bactéria, beleza? Então aqui é a participação dos linfócitos, beleza? Eles estão relacionados à resposta tumoral e à produção de memória. Quando a gente toma vacina, o objetivo é estimular isso, é estimular esses linfócitos B a virarem memória. Assim a gente fica imune, ou pelo menos vai manifestar os sintomas de maneira muito mais branda, né, obviamente, dos micro-organismos dos quais a gente foi vacinado. Lembra que é específico, então se eu sou vacinado para cachumba, por exemplo, eu estou protegido contra a cachumba, e só, não contra outros vírus. Muito bem, eu falei para vocês que não era só linfócito B que participa desse processo. Nós temos também a participação de um outro grupo de linfócitos T, chamado T citotóxico ou CD8. Essa resposta também é específica, tá? Esses linfócitos citotóxicos, eles têm uma ação semelhante àquela célula que a gente conversou agora há pouco, que são os natural killers. A diferença é que os natural killers agem independentemente desse estímulo, desse direcionamento. Então, eles são inespecíficos, tá? Já os linfócitos citotóxicos, eles agem direcionados, então eles fazem parte da resposta específica. Então, uma vez que o linfócito TCD4 acaba sabendo quem é que está invadindo, identificando, ele estimula esses linfócitos citotóxicos aqui a destruírem as células infectadas. Então, eles vão ter uma participação muito importante no caso de infecções virais, que necessariamente o vírus entra dentro das células, né? O que vai acontecer? As células vão emitir sinais de que esse vírus está dentro dela, e aí, uma vez identificado que se trata desse vírus, que foi por sua vez identificado pelo linfócito TCD4, os linfócitos TCD8, depois de estimulados, vão diretamente para essa célula, liberam substâncias que induzem essa célula a se matar. Então, como ele tem uma ação direcionada e específica, ele acaba sendo mais eficaz que os natural killers quando a gente já identificou o invasor. Mas qual a importância do natural killer, então, das células natural killers? A importância delas é que elas vão agir sem que a gente precise identificar os invasores. Então, por mais que ela não é tão efetiva quanto os linfócitos citotóxicos, né, pelo menos ela já vai dando a resposta antes da gente fazer esse processo de identificação. Tá? Então, eles têm ações complementares aí. Beleza, pessoal? Então não é tão simples assim, eu tentei simplificar o máximo possível, espero que você tenha entendido aí a relação, beleza? Vamos lá continuar então. Depois que eu expliquei tudo isso para vocês, eu posso definir bem facilmente a diferença entre soro e vacina, que é uma coisa que cai bastante em vestibular. O soro, pessoal, ele vai conter anticorpos prontos, tá? Se ele contém os anticorpos prontos, não participei daquele processo todo de estímulo, certo? Então eu não gero células de memória, mas me dá uma proteção rápida que pode salvar a minha vida. Apesar de não ser duradoura, esses anticorpos eles vão, né, obviamente se destruírem aí, então eles não vão durar muito tempo dentro do meu corpo, tá? Então tem um efeito curativo, é procurar alguma coisa aguda que está acontecendo, mas não desenvolve memória. Já a vacina, ela vai conter os antígenos. Então a vacina ela vai estimular todo esse processo que a gente acabou de ver. A vacina estimula o linfócito TCD4 a estimular por sua vez linfócitos B e parte desses linfócitos B viram células de memória. Então este é o objetivo da vacina, né? Inclusive, graças a essas células de memória, nós teremos aí a memória imunitária e por isso, né, a gente diz que a vacina tem grande durabilidade, ou deveria ter. Né? Tem vacina que dura mais ou menos. Então, a gente não usa vacina para tratamento, né? A gente usa vacina para prevenir doenças. Essa é a ideia básica. Só para fazer um adendo aqui, que é legal pra caramba, o vírus HIV, ele ataca justamente esses linfócitos T auxiliadores, o CD4. Então, imagina só, se o vírus HIV destrói a maioria dos nossos linfócitos T auxiliadores, a gente automaticamente deixa de ter essa resposta secundária, essa resposta específica, né? E aí, como consequência, a gente não consegue combater os organismos de maneira eficaz, porque o cara que coordena a resposta específica, ele foi destruído.
Beleza? Por isso que o HIV é tão preocupante assim, né? Isso é um quadro de AIDS. Muito bem, e aí para encerrar, vou falar justamente sobre a diferença de resposta imunitária primária e secundária. Tá? Essa resposta imunitária primária e secundária ela tem a ver justamente com a geração de células de memória, ou seja, eu estou falando de uma resposta humoral. A primeira vez que eu sou exposto a um determinado antígeno, então eu vou desenvolver os meus anticorpos, certo? Quando eu olho aqui num gráfico, ó, tive o primeiro contágio, então eu tenho uma resposta primária, eu tenho uma produção que é pequena de anticorpos. Mas a grande questão aqui é que nesse primeiro contágio eu consegui desenvolver as células de memória. Aí num segundo momento, né, numa resposta secundária, eu já tenho várias células de memória relacionadas a esse invasor, então a minha resposta de produção de anticorpos é muito maior. E com isso, então, eu consigo combater melhor este invasor e ele não vai conseguir aí causar grandes problemas no meu corpo normalmente. Então, aqui, no primeiro contágio, você tende a ter mais problemas do que no segundo contágio. Beleza? É isso aí então, pessoal. Qualquer dúvida podem deixar, por favor, aqui nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo. E se você ainda não deixou o seu like, eu peço que você deixe o like aí e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, beleza? Valeu, galera! Até a próxima!